Olá, gente, beleza? Tudo bem? Bom, vamos continuar então agora aqui a nossa segunda parte da aula e a gente vai falar agora rapidamente, vamos introduzir o assunto de potencial elétrico. Né? O que significa essa coisa de potencial elétrico? Né? Então, potencial elétrico é uma grandeza criada para descrever a influência de um campo elétrico agora em termos de energia. Né? A gente viu que o campo elétrico ele é um campo vetorial, né, que eu tenho o meu espaço e em cada ponto do meu espaço eu consigo associar um vetor, né, o vetor campo elétrico, né, que aponta a direção e o sentido que se eu largar uma partícula ali positiva ela vai. Né, se o campo elétrico nesse ponto aqui do espaço, por exemplo, apontando para lá, eu pego uma partícula positiva e largo aqui, essa partícula vai para lá, né, na mesma direção e sentido do meu campo elétrico. Se ela for negativa, ela vai no sentido contrário. Beleza? Mas agora, potencial elétrico, ele é uma grandeza criada para descrever agora a influência desse campo elétrico, só que em termos de energia. Tá? Vamos então relembrar primeiro energia potencial, já que o potencial elétrico está relacionado com energia. Bom, no caso de energia potencial gravitacional, por exemplo, essa energia potencial gravitacional, como a gente viu lá das nossas primeiras aulas, ela deriva do trabalho, que é força vezes distância, realizado pela força peso. Né? Então, se eu tenho um objeto aqui, uma massa aqui, um corpo, né, e eu largo ele vai cair e vai bater aqui na minha mesa, certo? Ele vai percorrer uma determinada distância, né, e a força que atua sobre ele é uma força constante, apontada para baixo, que é a força gravitacional. Então, se eu pego essa força gravitacional e multiplico por essa distância aqui, eu tenho o trabalho realizado pela força gravitacional. Tá? Beleza? Então a energia potencial gravitacional deriva disso, deriva desse trabalho. Né? Outra coisa, outra observação importante, ela precisa de um referencial. Né? A energia potencial, como vocês devem lembrar, é o mgh. Né? Agora, esse h é a altura. Né? Agora a altura de um objeto com relação a alguma referência, certo? Então a gente precisa dessa referência para a gente determinar qual o valor da energia potencial, certo? Mas essa referência, como a gente vai ver, como a gente viu lá atrás na parte de mecânica, ela não é tão importante assim, no sentido de que o que importa para a gente é a variação de energia potencial, né? Como a gente viu lá atrás, a energia cinética de um corpo, a variação de energia cinética de um corpo, né, vai ser igual à variação de energia potencial, né, no caso gravitacional, certo? Ou potencial elástico também, a mesma coisa. Tá? Então o que importa para a gente é a variação de energia potencial. Então não importa muito a referência, tá? Mas não importa muito, mas ela precisa existir para a gente poder fazer as contas, tá bom? E como eu já falei aqui, a variação de energia potencial é igual à variação de energia cinética. Tá? Aqui no caso, né, que a gente está estudando, onde a gente tem um campo elétrico, né, tem força elétrica atuando, é basicamente a mesma coisa. Só que agora, em vez de ter força gravitacional, que exerce um trabalho, né, e por isso a gente tem energia potencial gravitacional, a gente tem uma força elétrica que vai gerar, né, um determinado trabalho, se essa partícula se locomover, né, nesse campo, e por isso também vai gerar uma determinada energia potencial, só que agora elétrica. Tá? Mas a concepção é exatamente a mesma de energia potencial gravitacional que a gente viu lá atrás. É a mesma coisa. Tá? Só que agora não é força gravitacional, agora é força elétrica. Tá? Então, beleza. Uma vez definido um referencial, a gente pode determinar o valor da energia potencial elétrica, né, em qualquer ponto do espaço. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, dessa situação aqui, se eu determinar que aqui é o meu referencial, né, a minha energia potencial ela é dada por mgh. Né? Então o corpo aqui embaixo tem 0 de energia potencial gravitacional. Aqui em cima ele tem mgh, né? A massa dele vezes a gravidade vezes essa altura aqui, daqui para cá. E se ele tiver aqui em cima o dobro da altura, ele vai ter o dobro da energia potencial gravitacional. Certo?
No nosso caso agora de potencial elétrico, é muito parecido. Então é só pegar o valor da energia potencial elétrica, que não é calculado da forma MGH. Tem outras formas de você calcular, que depende do campo elétrico, na verdade. Se o campo elétrico é gerado por uma carga, ou se o campo elétrico é gerado por uma placa, como a gente viu no outro vídeo. Né? Então depende de como for esse campo elétrico, a gente vai conseguir calcular essa energia potencial elétrica aqui. Né? Se eu dividir isso pela minha carga elétrica, eu tenho o meu potencial elétrico aqui. Tá legal, gente? Por exemplo, aqui, eu tenho uma carga positiva aqui fixa, tá? Que gera um campo elétrico, né? E as linhas de força aqui apontadas para fora. Ou seja, se eu pegar uma carga positiva e botar aqui, exatamente aqui, a força que essa carga vai exercer sobre essa outra aqui vai estar nessa direção, nesse sentido, ou seja, para lá. Ou seja, então se eu botar uma carga positiva aqui, ela vai querer ir embora para lá. Se eu botar aqui, ela vai querer ir embora para lá. Tá? Então, se eu pego uma carga e boto ela lá longe, lá no infinito, por exemplo, a força elétrica que vai agir sobre ela é praticamente zero, bem pequenininha, né? Porque a força elétrica varia com o inverso da distância ao quadrado, né? Se eu pegar agora essa carga e for trazendo ela para cá, chegando ela cada vez mais perto daqui, eu vou precisar fazer trabalho para conseguir trazer essa carga para cá, certo? Porque a força elétrica está atuando no sentido contrário à força da minha mão, certo? Então se eu pegar essa força elétrica que atua para lá vezes essa distância que eu estou andando, eu tenho a minha energia elétrica, certo? Eu tenho o trabalho que eu estou realizando, certo? E o trabalho, como a gente viu, está relacionado com a energia potencial, certo? Se eu pegar isso e dividir pelo valor da carga que eu tenho, eu consigo calcular o meu potencial elétrico V em cada ponto do espaço aqui, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente nas próximas aulas, tá bom? Então é isso, espero que não tenha ficado muito confuso. Esse é um assunto bem mais chatinho, né? Mas eu vou ver também, eu vou preparar uns exercícios, uma lista de exercícios, porque na apostila do curso não tem essa parte de potencial elétrico, né? Então eu vou preparar alguns exercícios depois para vocês, eu vou jogar lá no Drive, tá? E vocês peguem e vão fazendo, e qualquer dúvida, podem tirar dúvida comigo, podem tirar dúvida com o Renan, no privado, em qualquer lugar que vocês queiram. A gente está sempre aí para poder ajudar vocês. Beleza, gente? Então é isso, espero que tenham gostado dessa aula, que não tenha ficado confusa. Qualquer dúvida, podem procurar a gente. Beleza? Beijos.